Ele é gerente de comunicação no Centro Social Paroquial de Barcarena, em Portugal, uma instituição particular de solidariedade social. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2006, é mestre em ciência política pela Universidade Católica Portuguesa e radialista pelo Senac São Paulo. Gestor de redes sociais, trabalha com comunicação e marketing interno e externo. O projeto Memória, do curso de jornalismo, recebe o jornalista Lucas Lagata. Lucas, seja bem-vindo 20 anos depois. Professor, muito obrigado pela oportunidade, honrado pelo convite. Estou aqui para compartilhar um pouco dessa trajetória de 20 anos já, né? E presencial, né? Já que você não está no Brasil. É verdade, há 13 anos já vivo em Portugal, onde fiz o mestrado, fiz pós, fiz mestrado, comecei a trabalhar lá com jornalismo em internet, num site chamado Notícias ao Minuto, português, e que tinha uma versão brasileira. E depois acabei migrando para o mundo corporativo, num centro social, que hoje sou responsável pela parte de comunicação e divulgação e contato com o público e tudo mais lá num centro social que atende todas as pessoas que necessitam, que estão em caso de vulnerabilidade ou precisando de algum tipo de ajuda. Eu falei presencial porque a gente, quando a pessoa está fora, a gente faz online, né? A gente tem feito algumas entrevistas online com pessoas que estão na Espanha, na Inglaterra, e tem sido muito legal também esse projeto. Lucas, você lembra como é que você chegou ao Mackenzie? Como é que você escolheu o jornalismo naquele longínquo 2003, 2002, 2003? 2002. Foi assim, eu fiz o vestibular na época e em janeiro. Né? Foi dezembro, janeiro, e eu acabei não passando na USP, e aí eu falei, vou fazer um cursinho. E o cursinho foi o pior momento assim, da minha história letiva, acadêmica, porque eu falei, gente, era o estudar para não chegar em algum lugar objetivo. E aí, naquela ocasião, o Mackenzie tinha a abertura do curso no meio do ano. E foi quando eu falei, eu vou prestar. Prestei, passei. E depois do primeiro dia que eu cheguei aqui, eu já fiquei encantado com esse lugar. Você não conhecia o Mackenzie? Não conheci o Mackenzie de visitá-lo, de amigos que estudavam no colégio e de referências de outras pessoas que tinham feito a universidade. Mas não tinha estudado aqui ainda. Você é de que região de São Paulo? Eu sou da Lapa. Eu sou Você da Zona estudou Oeste. lá? Eu estudei minha vida toda, minha família até hoje está toda na Lapa e lá que eu fiquei. Eu estudei no Campos Sales, que é uma escola tradicional lá no bairro da Lapa. E pronto, fiquei sempre na Zona Oeste até que me encantei, que também não é muito longe, era um ônibus, não existia a estação de metrô ainda aqui, então era muito... Ô Lucas, a gente teve uma proximidade muito grande durante o curso, eu me lembro muito claramente da sua turma, como é que foi trabalhar com vocês, estava assumindo a coordenação aqui, mas eu queria que você me contasse como é que foram esses 4 anos, como é que foi essa convivência acadêmica, o que você acha que você aproveitou, o que mais você tinha o direcionamento quando você entrou aqui no curso? Assim, o primeiro semestre, eu acho que a novidade, aquela sensação de o que será agora, né? Todos jovens, 17, 18, 19 anos ali. Todo mundo de short. Todo de short, aquele calor brasileiro, agradável. A Maria Antônia viva, né? Cheia de histórias e possibilidades. Só que dentro aqui dos muros da universidade, as coisas começaram a tomar um outro caminho, assim, para mim, Lucas, em que eu vivi a universidade de uma maneira muito intensa. Então, nós estudávamos no período da tarde e muitas vezes eu já chegava, meio de meia, eu estava saindo de casa porque já queria chegar mais cedo para conversar com as pessoas, estar. Então, assim, muitas possibilidades de contato com outras pessoas de outras realidades, que até então nós tínhamos, né? Como eu disse, eu sou da Lapa, mas eu encontrava gente que era de Santana, que aí nossa rede de contatos foi crescendo, o que, para quem faz comunicação, é fundamental para o desenvolvimento profissional e humano. E o que eu tirei de melhor daqui foram as pessoas. Eu acho que, conhecimento evidente, porque era para isso que estávamos aqui, mas o legado e a herança das pessoas que me acompanham até hoje, muitas delas foram aqui, que eu as conheci e foram aqui
que eu cultivei a amizade e o carinho que tenho por todos eles e por você, né, professor, que tivemos uma relação muito próxima, sobretudo na metade final do curso, e que vale até hoje memórias incríveis, de pessoas incríveis, que guardam e vão estar comigo até agora, né? Você entrou direcionado para alguma coisa específica do jornalismo ou não? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de falar, de me comunicar, de conversar. Quando chegou naquele dilema, o que vou fazer, né? Para onde vou? Vou para a medicina? Minha família tem 3, 4, 5 médicos, então era meio que uma tendência. Mas eu não estava naquele ímpeto desse cuidado mais humano, preferia mais a parte da comunicação. E fui tentando buscar, né? Ou seja, a Mackenzie é uma referência, evidentemente, depois que você está aqui, vamos extrair ao máximo, com uma infraestrutura maravilhosa. E foi que eu consegui, buscando aqui com todos os professores que tive, bagagem para depois ser inserido no mercado de trabalho. Depois trabalhei na Rádio Eldorado, Grupo Estado de São Paulo. Então, assim, fiquei 9 anos ali, fiz freela para a Folha de São Paulo, fiz outros trabalhos esporádicos para outros veículos de comunicação, até que fui querer me aperfeiçoar academicamente com a pós-graduação. Eu tinha 29 para 30 anos e fui para Portugal, fui fazer a pós. Eu tinha uma licença sem vencimento para retornar para o jornal. Só que isso era 2013, 2014, o Brasil já começou a dar problemas sociais e políticos, e aquele clima beligerante que se evidenciou nos últimos anos, começou lá, e eu voltei, e o Brasil em crise econômica, e a possibilidade de eu continuar para concluir o mestrado, eu consegui um acerto que me mandasse embora, eu voltei para fazer o mestrado, e nunca mais voltei, porque aí acabei por me casar, tive filhos, trabalhando lá, e aí a vida tomou esse caminho. Mas estou aqui porque o coração fala mais alto. Ô Lucas, eu estava dando aula agora e estava produzindo o jornal do segundo semestre, que você, juntamente com outros seus colegas, começou a produzir esse jornal. Era um jornal A4, né? Você se lembra muito bem. Você tinha mais afinidade com a parte prática do jornalismo na faculdade ou com a parte teórica? Na prática era mais interessante, era mais vibrante, emocionava mais, né? Então, assim, não sei se ainda se chama Diretriz. O Diretriz se transformou num tabloide e tal. Depois a gente transformou esse jornal que você fazia no Acontece. No Acontece, ok. Porque, assim, foi uma experiência incrível. Na época, nós fazíamos a cobertura da Semana de Comunicação. Então, diária. Então, era uma semana inteira, onde você tinha palestras, muitas vezes 2 ou 3 palestras no mesmo auditório e mais 1 ou 2 em outro espaço. E tínhamos uma equipe, dividíamos entre nós quem ia fazer a cobertura de cada uma das palestras, dos eventos. E no final, depois que acabava, nos reuníamos para fazer o texto, a diagramação. Eu, a Giovanna Tenbright, e mais, acho que o João e a Roberta, não me lembro, íamos para a gráfica para fechar. E saímos daqui 10 horas da noite, que só no dia seguinte, às 9 horas da manhã, que nós voltávamos com o Alexandre, o coordenador da gráfica, que nos entregava, sei lá, 1.000, 2.000 exemplares do que a gente tinha feito no dia anterior. E no final de uma semana, o professor Vanderlei era assim, como se fosse uma maratona. Acabamos, mas era gratificante demais. Era uma época do jornal impresso, ainda, que era né? Emocionante você chegar no dia seguinte e ter os acontecimentos do dia anterior registrados ali, né? Verdade. Acho que foi bastante interessante. E os erros que aconteciam, né? Porque você, depois do impresso, tinha erro de digitação, de diagramação e tudo isso. O professor chato cobrando. Mas fazia parte, era aprendizado, era para isso que estávamos aqui, né? E a sua coordenação, né, professor, que foi fundamental, porque para o fechamento, vinha você e falava, vamos fazer isso, essa foto, porque tinha foto, tinha tudo isso, era muito bacana. O que tinha ali de rede social?
Rede social, que temos com o conceito de hoje, zero. Zero. Era pessoas, era entrevista, gravadorzinho muitas vezes. No máximo, utilizava aqueles telefones antigos que tinham alguns que tinham já gravador para poder tirar a sonora e transcrever depois. Mas imagina, né, não tinha. Era Orkut na época, talvez? Orkut. Era o Orkut na época. Era a única rede social que tínhamos, mas era muito primária se comparada às de hoje, não tinha nada a ver. Era uma outra realidade. Vocês não tinham rede social, o celular não tinha, o smartphone ainda. O que mudou, Lucas, no jornalismo desses 20 anos? Mudou muita coisa. A maneira como se produz o jornalismo, eu acredito que seja a principal mudança, porque um smartphone, um telefone, ou no Portugal um telemóvel, que tem um vídeo, né, que você consegue fazer gravações, todo mundo pode, de alguma maneira, desempenhar um papel de jornalista e difundir de maneira veloz para todo mundo. Então, o jornalismo profissional, não que ficou ameaçado, mas ele precisa de mais esforço para atingir objetivos mais profundos, porque o superficial, eu acredito que as redes sociais, os telemóveis, os telefones, eles conseguem todos, de alguma maneira, captar. Então, olha, aconteceu um fato de um acidente de carro. Eu estou com o telefone aqui, já vai entrar na TV, mas quem foi um jornalista? Não, foi a dona Maria que estava ali e oportunamente conseguiu. Mas ela conseguiu? Não, ela passou no WhatsApp dos amigos, que caiu no WhatsApp de um jornalista que, olha, tem um vídeo aí, colocou na TV e nem sabe de quem é. Então, ficou difuso, né? A comunicação atual, por conta das redes sociais, ela ficou tão difusa, ela vai por tantos caminhos que a fonte de informação. Não tem mais um direcionamento ali. Né? Antigamente, eu ainda trabalhei na rádio, na época do analógico, mais analógico digital, nós tínhamos uma referência, vai sair a taxa Selic. Então, nós já tínhamos uma lista ali de 4, 5 economistas que, pronto, vamos repercutir. Mas você tem que ligar, agendar, olha, vamos tal horário entrar ao vivo. Hoje não. Hoje joga, tá em qualquer lugar, tem câmera, tem sinal, liga, põe no ar. Ou seja, tem essa facilidade, você otimiza. Mas talvez a questão do aprofundamento das informações, aquela análise, não só do notícia atrás de notícia, do clickbait que você tem que ver, que ficou mais, eu acredito que o jornalismo ficou mais frágil nesse sentido. A velocidade é incrível, mas o conteúdo, é a dúvida, será que esse conteúdo todo, ele provém, ou seja, ele oferece ao público o que há de melhor? Às vezes eu fico em dúvida, pelo que vejo, pelo que leio e porque converso entre as pessoas. Eu acho que é isso. Em cima do que você disse agora, você acredita ainda do jornalista como um profissional mediador, o gatekeeper da notícia? Você acha que ele ainda tem esse papel na sociedade? Eu acredito que perdeu muito essa referência, né? Não pela quantidade, mas eu acho que por todo este universo que o envolve, em que houve uma desvalorização às pessoas, acho que o público já não vê o jornalista como uma referência única da fonte de informação. A credibilidade, isso é individual muitas vezes, ou institucional. Então, se aquele jornalista já não está numa emissora, está em outra, ele pode, porque já construiu aquilo. Só que os novos, com este novo modelo, eu não sei quando isso vai se perder. Ou seja, qual jornalista hoje é referência de credibilidade com menos de 35 anos? Fica meio assim, pegar os mais antigos, você vai de alguns setores, político, econômico, você ainda tem aqueles grandes, porque já são de outra geração, de uma outra visão de jornalismo. Eu não sei o futuro do jornalismo qual vai ser. Eu acredito que ele ainda vai sobreviver. Como, o rádio vai acabar. Não vai acabar. O jornal impresso vai acabar. Não é que vai acabar, mas ele perdeu a importância. O cinema vai acabar com o streaming? Não vai acabar. Ou seja, tem espaço para tudo.
mas essa difusão tira o foco de muitas coisas. E aí, em meio a isso, utilizam os maus jornalistas ou pessoas mal intencionadas ou que não têm outros princípios e valores, utilizam a fake news travestida de notícia para disseminar o que é ruim para a sociedade como um todo, né? Aí o jornalismo como pilar social também se enfraquece. Eu acho que precisaríamos aqui encontrar um caminho mais seguro para que houvesse essa estabilização entre a fonte de informação credível, o processamento dela e o consumo, evidentemente, da população que chega em casa e quer ter uma informação verdadeira, de qualidade, e não ficar, será que eu acredito? Será que foi isso mesmo? É só o zap do tio? Será que a inteligência artificial é que fez? Porque você pega as reconstituições, muitas vezes, que eu vejo, eu acompanho, mesmo morando em Portugal, acompanho as TVs brasileiras e toda a imprensa brasileira, e muitas vezes vejo, por exemplo, vão descrever, sobretudo na TV, vão fazer uma reconstituição. Antes era desenhado, era um cartunista. Falei sobre isso hoje com os meus alunos. Ou seja, era desenhado, era cartunista, você dedicava, demorava-se para fazer. Muitas vezes, essas reconstituições, se pegássemos, por exemplo, a Rede Globo, acontecia no Fantástico, não no Jornal Nacional do mesmo dia, porque não tinha tempo hábil para fazer uma reconstituição. Hoje, você joga na inteligência artificial Ele monta na hora. Ou seja, e aí abusam. Porque aí você olha, aí põe lá imagens de inteligência artificial. Ok, uma reconstituição, mas não está. Você sente, parece que está sendo enganado. Foi construído. Ou faziam antigamente, quando, não exatamente no Jornal do Dia, no Telejornal do Dia, mas como você disse, no Fantástico, qualquer outro programa mais especial, com atores, né? Exato. Exato. Requeria uma produção, um envolvimento. Porque a internet, a inteligência artificial, ela tira um pouco a emoção, né? Porque eu consigo identificar facilmente se aquilo foi criado por IA, né? Assim, ou da maneira como se fala. Então, são detalhes muito... O que numa encenação, numa reconstituição factual mesmo, ou seja, com pessoas, né, vira uma cena, como se fosse um filme, né? Ou seja, você consegue absorver aquilo de uma outra maneira. Dá mais credibilidade, né? Exato, exatamente. Ô Lucas, não existia um personagem que hoje não dá para se falar dele na comunicação na tua época, que é o influenciador. Qual é a tua opinião sobre essa figura? Qual a importância dela para a comunicação, não só para o jornalismo? Eu acho que o principal influenciador da sociedade é o professor. A minha mãe é professora. O senhor é professor. Né? E isso socialmente. Agora, respondendo objetivamente à pergunta, eu não acredito muito no influenciador. Qual é a bagagem que ele traz para influenciar outra pessoa? Eu acreditaria que um professor, que olha, abri um canal agora, vamos falar sobre um assunto que eu pesquisei, estudei durante todos esses anos. Ok, aí sim, eu acho. Mas esses influenciadores, do carnaval, por exemplo, influenciador do glitter das meninas, ou são tantos influenciadores que se perde o objetivo, ou seja, influenciador, e aí acaba levando uma horda de pessoas atrás com uma mesma ideia. Eu não vou citar aqui nomes de influenciadores políticos e tudo mais, mas, ou seja, eles ficam repetindo, é sempre um viés, é sempre jogando luz sempre no mesmo local. Enquanto um jornalista pode ver a luz aqui, mas ele tem que saber que tem a escuridão do outro lado, ou seja, um balancear de informações para uma construção de uma ideia e de uma evolução sobre qualquer assunto. E os influenciadores são regidos, sobretudo, por uma questão mercantil, ou seja, tem dinheiro envolvido. Quanto mais pessoas o seguirem, quanto mais produção ele fizer, mais dinheiro ele vai ganhar. Muitas vezes sem qualquer tipo de qualidade do conteúdo oferecido. É assim, eu tenho uma certa desconfiança. Pé atrás. Eu tenho. Não, eu posso conversar, posso ter... consigo extrair muitas vezes informações boas, mas jamais seria só aquilo uma fonte de informação, porque é o princípio básico do bom jornalismo, vou desconfiar antes de acreditar 100%. Não dá para acreditar 100%. Diante de tudo isso que nós conversamos, você acredita ainda que é importante a formação acadêmica para um comunicador? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida nenhuma. Em qualquer área do desenvolvimento humano, o conhecimento, o que já existe, deve ser adquirido, na medida do possível, e quem quer continuar no mundo acadêmico, produção de novos conteúdos para o desenvolvimento da sua área específica. Mas é fundamental. Estudar, aprender, seja em comunicação, seja em engenharia. Se pensar de uma maneira assim, a tecnologia não estaria estagnada, ou seja, você precisa do conhecimento. E uma pessoa que chega agora no universo de tecnologia da informação, ela vai ter que começar lá atrás, saber da questão binária do computador, que vai evoluindo, como era o MS-DOS, como era, né? Ou seja, para chegar num telefone, smartphone, e tudo que ele pode nos usufruir. Então, eu acredito que é fundamental, fundamental. E, mais do que isso, nada substitui a presença. Conseguimos fazer difusão de conteúdo pela internet, facilita. Mas uma sala de aula, a troca de uma sala de aula, ela é insubstituível. Tanto para o professor quanto para quem. Porque muitas vezes você está sentado e aí uma pessoa fala, nem para o professor fala, faz um comentário. Aquele comentário pode mudar toda a sua visão sobre o que está acontecendo. Agora você está em casa, está todo mundo no seu computador. Uma troca, né? A troca. A troca é o que nos faz chegar, né? É o que nos faz evoluir. Se cada um ficasse no seu lugar, nós nunca chegaríamos. Construir uma ponte sozinho você não consegue, né? Você precisa de outras pessoas. E assim, eu acho que o universo acadêmico, e eu só não continuo estudando porque agora tenho 2 crianças e me demandam mas ainda eu volto. Vamos mandar uma mensagem para aquele Lucas lá de 2002. O que você diria para ele, pensando em fazer jornalismo? Tenha paciência, não desista e acredite. Eu acho que é isso. E vai que vai dar certo. Não se arrepende de ter feito jornalismo? Não me arrependo nem um pouco. Encontrei as melhores pessoas da minha vida, me levou a lugares incríveis, me deu a possibilidade de estar onde eu estou até hoje, porque se eu fui para Portugal foi por conta do jornalismo também. Sinto muita falta de trabalhar com jornalismo diário, mas é muito fatigante, é muito estressante. Mas trabalho com comunicação hoje, trabalho com pessoas. Eu acho que, fundamentalmente, jornalismo é feito por pessoas, para pessoas e com pessoas. Sem isso, não existe, não tem como. Acho que é isso. Lucas, obrigado por você ter vindo. Obrigado. Acho que a gente tem um grande carinho aqui, não só por você, mas pela sua turma. Vocês são, de certa maneira, também as primeiras, né? São os pioneiros aqui do processo. Obrigado por você ter reservado um tempinho para bater esse papo aqui comigo. Eu que agradeço. É uma honra estar no Mackenzie. E como diria Poças Leitão, isso é Mackenzie. Viva! É isso, professor. Muito obrigado.